Boa noite, galera. Beleza? Boa noite. Obrigado pela presença aí na última perna aí. Aguenta mais 1h40, não? Vamos lá. Boa noite, então. Vamos começar direto ao assunto aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre, né, como responder essa pergunta, né? Quando ficará pronto? A nossa história começa nesse campo florido. Né, o que é ele? Ele é a terra do Teletubby, né? Onde o sol tem carinha de criança, né? Onde todo mundo é feliz, onde as coisas acontecem, né? Onde basicamente a gente está falando aqui, a metáfora aqui é a teoria, né? As coisas que estão nos livros, né? Quando a gente lê sobre agilidade ou sobre qualquer outra coisa, qualquer outra teoria, né? As coisas funcionam perfeitamente nos livros. Certo? Então, é o mundo perfeito, onde a gente gostaria que as coisas acontecessem, mas que eu acho que várias pessoas várias palestras já falaram sobre isso, né, da diferença entre prática e teoria. A gente sabe que na vida real, onde que está o negócio? Tchan? Ah, é para baixo. Na vida real é isso aí, né? A gente... Nossa, deu até um flash lá atrás, eu achei que fosse o efeito aqui. Foi boa essa, hein? 3D o negócio aqui. Daqui a pouco vai tremer a cadeira. Boa. Então a gente sabe, né? Simples. Na prática a teoria é outra, né? Tudo que a gente vê nos livros, tudo que a gente vê, que a gente estuda, todos os pontos que a gente conecta, né? Eles são colocados à prova a cada momento, a cada cliente, a cada situação que a gente vive, né? O projeto, por definição, é sempre único, né? Então, a gente está sempre experimentando novas tempestades. Por mais que a gente tenha dados anteriores, né, da nossa história, experiência, etc., vão ser sempre situações novas, não tem jeito. Certo? Então, hoje a gente vai tentar explorar um pouco, né, recortar, vocês vão ver que a gente vai fazer um pequeno recorte aqui de uma situação de projeto onde a gente consegue... Ou não? Essa não fui eu, hein? Eu costumo fazer cagada em apresentação, mas essa especificamente não foi minha. Tô aqui, ó, nem tô mexendo, ó. Tá indo e voltando, vamos lá. Foi? Vamos lá. Então vamos lá, galera. Então, eu sou o Fábio Torres, sou Agile Coach pela Objective. Eu sou Juliano, também coach no Objective. Quer falar um pouquinho sobre a Objective? Sim. Para quem não conhece, a Objective é uma empresa que está há uns 20 e tantos anos já no mercado, atuando com... Nós começamos com o CRM Billing para empresas de telecom, mas acabou que alguns anos depois a gente virou... boa parte do time hoje trabalha com consultoria também, projetos sob demanda, enfim. A coisa expandiu de uma maneira... bastante orgânica. A gente nunca foi convidado para... Eu costumo dizer o seguinte, a Objective não nasceu como uma empresa de consultoria. As pessoas acharam legal o jeito que a gente fazia as coisas e falaram, poxa, mostra pra gente como é que é. E aí sim que a coisa começou a andar para esse caminho. Não foi, vamos criar uma empresa de consultoria. Não. Ela foi sim caminhando organicamente, naturalmente para isso. Temos problemas técnicos aqui. Hoje a gente está com quatro sedes, tá? Curitiba, Maringá, São Paulo e Chicago. E estamos contratando coaches. Então, por favor, quem quiser, manda o currículo para nós. Tá? Vai ter um e-mail no final lá. Quem quiser encarar umas tempestades aí, é com a gente. Tamo junto. Cadê o efeito? O flash foi embora, cara. Vamos lá, galera. Vamos começar, então. Estamos falando de projeto, né? Contexto de projeto, na prática, a teoria é outra. Legal. Eu vou enunciar aqui algumas forças que atuam dentro do projeto, né? Primeira delas, incerteza. Não só a incerteza de escopo que a gente conhece, que é a característica, né, da maioria, pelo menos, dos projetos de software, né? Essa incerteza, ela é clara, ela é conhecida de todos nós, mas também as incertezas pessoais entre a gente e o nosso cliente. Mesmo que seja um cliente que a gente já conheça, a gente está sempre tratando com pessoas novas, né? As equipes mudam, os clientes mudam, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança que normalmente vem com o tempo. Faz sentido? Né? Normalmente, a gente precisa construir, né? Confiança se constrói. No começo, o que você tem é essa névoa aí.
né? Uma grande incerteza, por mais que você tenha tido sucesso com aquele cliente, ou, enfim, que você tenha cases de sucesso no seu passado, o início de um projeto é sempre muito rico em incerteza. A tendência é que, obviamente, isso caia, né, com o decorrer do projeto. Mas no começo, a incerteza é uma força que atua muito fortemente. A gente tem que construir uma relação de confiança com o nosso cliente. E uma das formas de construir essa relação é respondendo a pergunta que dá o tema do nosso talk de hoje, que é quando vai ficar pronto, né? É uma das portas que você pode usar para poder entrar num cliente, colocar ágil dentro de um cliente. Muitas vezes começar a vender ágil, quem já tentou fazer isso aí? Vender ágil para o cliente. É difícil, né? O cara não compra. Tipo assim, o escopo está aberto, eu não sei exatamente quando fica pronto, não sei quando você vai me entregar cada uma das features. Cara, exatamente. Confunde ágil com mais rápido e fica naquela bagunça ali que a gente tem uma dificuldade para desfazer esse mito do que para poder explicar melhor do que é mesmo. Então, nesses cenários, é interessante que você entre com um projeto, às vezes, tradicional naquele cliente, começa a mostrar para ele os ganhos que a agilidade poderia trazer para aquele projeto, e de repente, quando você vê, você conseguiu converter aquele projeto como um todo, e até aquele cliente, educá-lo dessa forma, mas a porta foi, começamos com um projetinho tradicional, e aí ganhamos a confiança dele, e quem sabe os próximos projetos, as próximas iniciativas lá dentro funcionem bem legal dessa forma. Então, é uma maneira de começar essa iniciativa sem criar um conflito cultural ali muito grande. Exato. O que nos leva também à segunda força, né? Então a gente tem a incerteza aí permeando o projeto. A tendência é que ela seja maior no começo e vá diminuindo, né? Esperamos, né? Senão o projeto não vai acabar nunca. A pressão natural de projeto, né? A gente sabe, né? Qual é o cliente que não nos pressiona? Né? Ou mesmo internamente, ou mesmo a equipe, nós como coaches, né? A gente tem que filtrar pressões de todos os lados, a todo momento, né? Ao contrário da incerteza, a tendência é que a pressão de projeto aumente, né, conforme o projeto vai acabando, né? Mas ela está sempre ali, mais ou menos calibrada, dependendo de como a gente estiver lidando com a coisa, mas ela está sempre presente, né? Sempre atuando como uma força também. E a terceira força, né, que atua aí, lógico, como eu falei, pessoal, é um recorte, né? É o que cabe nessas 1h40 que a gente vai ficar junto aqui, entendeu? Brincadeira, tá? Vai ter happy hour. É a capacidade do sistema, né? O que é a capacidade do sistema? É o que eu consigo entregar, como eu consigo entregar, né? Como a minha equipe trabalha, e não é só o recurso humano, né? A minha disponibilidade de tecnologia, enfim, os meus problemas de integração, como que a coisa funciona, como é que acontece o meu fluxo de trabalho, tudo isso interfere na capacidade do meu sistema. Então, o que a gente tem aí são essas três forças atuando durante o projeto, né, em maior ou menor força, mas são três das forças que a gente tem que lidar durante todo o projeto. Não é muito difícil de concluir que com isso tudo, a gente tem o componente de ansiedade, né? Quem aqui tocou um projeto inteiro sem nenhum sinal, nenhum sintoma de ansiedade no projeto? Nenhum para vir aqui falar no palco? Porque eu ia querer saber ouvir, eu ia querer ouvir. É complicado, né? A gente tem sempre isso, né? É o que eu falei, pressão natural, incerteza, capacidade de equipe, mudanças, né? Como você falou aqui na primeira fila, né? Confundindo um pouco o ágil com entregar rápido, não, é responder à mudança, né? Será que a gente está entregando valor para o cliente? O quão de valor a gente consegue entregar para o cliente, né? Enfim, ansiedade permeando o projeto. O que a gente, então esse é o nosso panorama de hoje, tá? O que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai abordar qual é o recorte que a gente vai abordar no talk de hoje? Todo projeto ele tem escopo, custo e prazo, certo? Necessariamente. Não existe projeto sem escopo, não existe projeto sem custo, e não existe um projeto que não tenha um prazo, ou que não acabe um dia. Então ele vai ter sempre um prazo. É importante salientar, assim, até projetos internos têm custo, projetos internos têm prazo. Aí tem escopo bem definido, né? Vai fazendo. Tem alguma ideia que tem que ser estabelecida, isso tem algum custo que alguma área vai estar pagando, e tem um tempo que isso alguém tolera esperar por isso. Então, assim, sempre tem essas três variáveis com maior ou menos força.
Isso, exatamente. Aí hoje a gente vai pegar o recorte onde, né, se eu faço a pergunta, quando vai ficar pronto, eu tenho o meu prazo como a minha maior variável, certo? São projetos onde a gente tem, pela nossa experiência, a gente tem pego bastantes projetos onde a gente tem um macro escopo razoavelmente bem definido. Lógico que a gente sabe que a gente vai descobrindo as coisas com o tempo, né? Como todo mundo sabe, mas a gente tem um macro escopo definido e nenhuma ideia de quando isso vai acabar, certo? Às vezes você tem projetos com outras características, que é um outro talk, não é o talk de hoje. Por exemplo, um projeto tem um time to market. Eu preciso do projeto pronto até tal dia. Aí a pergunta é outra, né? O que cabe nesse prazo? O que cabe nesse prazo? O que dá para entregar até tal data? Aí é uma outra pergunta, é uma outra talk, é outra conversa. Isso. Tá, então hoje a gente vai focar exclusivamente quando a gente tem um escopo mais forte, mais bem definido, tá? Não necessariamente definido, né, escrito em pé, mas tipo, eu tenho uma visão mais forte do que é o escopo e eu consigo flexibilizar, tanto no prazo quanto no custo. Ok? Legal. Então vamos lá. Muito bem. Remédios, né? Remédios para curar a ansiedade dentro desse recorte que a gente está acontecendo, que a gente está exemplificando hoje, tá? A gente pode trabalhar essa ansiedade toda, né? A gente pode gerenciar essas formas. Vamos recapitular aqui, né? As incertezas, as pressões de projeto, as mudanças, certo? A gente pode gerenciar de várias formas isso. A gente já viu várias aqui. A gente não vai parar nunca de discutir isso. E isso é que é legal, tá? A gente vai pegar algumas aqui que são bastante, como é que é a palavra? São abertas o bastante, né? Elas são agnósticas, essa é a palavra, ou seja, elas conseguem se moldar a praticamente qualquer contexto. Gerenciamento de fluxo, né? Gerenciamento de fluxo, o Kanban fala muito disso. Apesar de estarmos no Scrum Gathering, o Kanban fala bastante de gerenciamento de fluxo, que nada mais é, pessoal, do que gerenciar as tarefas que estão dentro do seu sistema, o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo de tarefas, que é uma visão completamente diferente em relação a você gerenciar pessoas. Não quer dizer que gerenciar pessoas seja propriamente errado. A gente precisa dar o balance, lembra disso, né? A diferença entre o veneno e o remédio é sempre a dose, mas o mindset de gerenciamento de fluxo é bastante interessante. Quem quiser ler mais sobre Kanban, entender Kanban, né? Como é que as tarefas passam pelo meu sistema de uma forma fluida? Como é que eu mantenho, né, o meu trabalho seguindo de forma fluida? Isso trabalha muito a favor da diminuição da ansiedade, né, e da pressão de projeto. Valor, né? A gente também fala muito disso, né? Como que eu consigo entregar, né? O ágil fala muito disso, um dos princípios do ágil, né? Entregar valor antecipadamente e constantemente ao cliente, né? Entregas incrementais, né? Iterativas e incrementais no meu produto, né? Ou seja, a percepção de valor do cliente, ela vai mexer com a ansiedade também. Ele vai ver que a coisa está acontecendo aos pouquinhos. Então, é uma maneira da gente lidar com essa ansiedade, com essa pressão natural que acontece a todo momento, né? A saúde do projeto. Aí a gente está falando de saúde num âmbito bastante abrangente. Não só a saúde financeira, a gente tem que ter controle de custo do projeto, lógico, quando a gente sair fazendo e descobrir que depois está no vermelho, alguém vai sair perdendo, né? Mas também a saúde das pessoas que estão trabalhando. A gente fala de ritmo sustentável muito, né? Quando a gente fala em agilidade, a gente fala de ritmo sustentável, né? Parece uma utopia, mas é extremamente importante, é algo com que a gente deveria realmente se preocupar sempre. Sustentabilidade no ritmo de trabalho das pessoas, ou seja, alinhar necessidade de negócios com capacidade de entrega da equipe. Lembra das forças lá? A gente tem que ter sempre isso muito bem balanceado para que a gente não morra fazendo hora extra na vida. Então, a saúde, ela vai mexer com motivação, ela vai mexer com o engajamento da equipe. Então, lógico, né? Quando eu falo de remedinhos aqui, é mais um Mentos, né, do que um remédio isso. Mas, enfim. Parece uma naftalina, né? Pior ainda. Bem pior. É bom que espanta as baratas do projeto. Mas, enfim. Isso tudo é um balance, né? Novamente, a gente pode aplicar e pode trabalhar em todas elas ao mesmo tempo, né? Dependendo do momento do projeto, a gente tem que aplicar mais ou menos uma ou outra, né? Mas o olho tem que estar atento sempre a essas aí e a muitas outras também.
E hoje a gente vai falar um pouquinho de previsibilidade. Hoje o nosso foco maior é previsibilidade. Eu gosto de falar das outras porque, cara, isso dá pano para manga. Eu adoro falar sobre fluxo, né? Entrega de valor, a saúde do projeto, você se preocupar com os seres humanos que estão lá, né? Eu sempre tenho uma visão muito forte em cima da saúde dos recursos humanos do projeto, porque não existe projeto bom que saia de uma equipe desmotivada, né? Você pode até, o cara tá lá, ele tem comprometimento com a empresa, ele entrega, só que a motivação faz com que você dê aquele salto a mais. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Uma coisa é você estar comprometido, né? Eu não vou aqui colocar vocês numa saia justa e perguntar quem é que está comprometido e quem é que está motivado, entendeu? Mas, enfim, é diferente. É bom para cada um pensar aí, né? Levar para casa e pensar. Comprometimento é uma coisa, você ser profissional. Motivado é aquela coisa que te faz, eu tô aqui porque eu acredito nessa porra, entendeu? Eu quero fazer a coisa acontecer. A tendência é que saia melhor. Oi? Tá gravado. Nessa coisa eu falei. Entendeu? É só editar nesta coisa. Enfim. Foi no modo palavrão, não teve jeito. Enfim. Por isso que eu gosto de falar, eu acho que é importante a gente estar atento, apesar do nosso talk de hoje falar um pouco sobre previsibilidade, né, de uma maneira mais matemática, como o Juliano vai entrar logo mais aí para dar uma detalhada aí para vocês, é muito importante. Eu sempre gosto de fazer esse apanhado geral, porque o sistema é bastante complexo e cada um desses fatores acaba importando bastante no resultado final para o cliente e para a empresa, né? Então vamos lá, pessoal. Previsibilidade. Vamos entender aqui o que é a previsibilidade. Deixa eu ver se é aqui. Tchum. Tá. Aqui é importante, tá? Previsibilidade, vou ler com vocês. É o grau de confiança com o qual podemos corretamente prever um estado futuro de um sistema ou de um processo. Pareceu meio grande, mas vai ficar tangível para vocês agora. Vamos fazer uma distinção. Existe previsibilidade e existe previsão, certo? Previsão é o número, ou é o dado em si. É o que eu quero achar, certo? Previsibilidade é a condição de um sistema para ele poder ter uma previsão aceitável. Vou dar 2 exemplos que vão ficar bem claros para vocês. Previsão do tempo. Sistema extremamente complexo, né? Estou falando de nuvem, de vento que pega no mundo todo. Eu tenho um monte de dados e eu consigo, mesmo com um sistema complexo, as previsões em geral elas dão certo, né? Vai chover, não vai chover? A temperatura, a umidade. O sistema é complexo, mas eu tenho dados que me permitem. Então, o tempo é um sistema que tem previsibilidade. Eu consigo prever. Um outro um pouco mais recente, GPS, Waze, né? Google Maps. Hoje eu tenho condição, com algoritmos, de saber mais ou menos, com um bom nível de acerto, em quanto tempo eu vou chegar no meu destino. Então, é um sistema complexo, né? O sistema do trânsito nas cidades é extremamente complexo e, ainda assim, a gente consegue... É um sistema com previsibilidade. Então, essa distinção é muito importante, né? É um sistema que tem condições para que a gente faça uma previsão com um certo nível de acurácia, certo? E aí a palavrinha mágica é aqui que eu passo a bola para o Juliano, né? Novamente, então a previsibilidade é o grau de confiança, ou seja, a capacidade de um sistema, né, de ser previsto. E aí eu passo a bola para ti para dizer para o pessoal o que é sistema. Vamos lá. Só repete comigo então. Previsibilidade é a capacidade de um sistema ser previsível. Ok? É importante a gente guardar isso, né, que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Reserva aí. Muito bem. A gente precisa definir, então, se a capacidade de um sistema... O que é um sistema? Eu acho que a primeira... Para vocês, o que é um sistema? Vamos lá, rapidinho aqui. Um de cada vez, por favor, para não ficar... Quem fala ganha um bottom. Boa. Um conjunto complexo de tarefas que interligadas chegam a um resultado. Conjunto... Repete de novo. Um conjunto complexo de tarefas que interligadas chegam a um resultado. Legal, um conjunto complexo de tarefas que interligadas chegam a um resultado. Para a nossa definição, eu vou pegar uma definição um pouco mais simples, ok? Pegando um fluxo de Kanban aqui, nós vamos... Veja que a gente foi afunilando um pouco a nossa conversa. Eu não gosto de subir em palco, fica muito ruim para filmar? Oi? O quê? Que eu suba ou que eu fique embaixo?
Ah, não queria. Tá bom. Eu tava doido pra você falar, não, fica aí embaixo, tá de boa. Mas... Não tem problema. Põe um capuz aí, se tiver com Oi? vergonha, põe um capuz. Não, cara, que assim, a tábua dá uma vibrada, eu fico um pouco com medo. Eu sou magro, eu não tenho esse problema. Eu vou soltar um palavrão ali. Bom, vamos lá. O sistema, quando a gente fala do fluxo aqui, um value stream completo, a gente fala, poxa, desde no momento que eu recebo as primeiras ideias, as primeiras hipóteses, até a entrega completa de valor. Para esse escopo que a gente está conversando aqui hoje, tá, eu estou limitando apenas esse sistema Kanban aqui dentro dessa figura. Tá? Ou seja, do momento que o time se compromete até a entrega do time. Tá? Então, para esse momento, hoje eu estou fazendo dessa forma. Esses dois pontos são conhecidos como ponto de compromisso e ponto de entrega. Todo mundo sabe o que é isso? Bom, quem não sabendo, vamos defini-los. Ponto de compromisso é aquele momento no seu fluxo em que a atividade deixou de ser uma hipótese e virou um fato. Tá? Poxa, eu tinha várias hipóteses, um monte de coisas, e a partir desse ponto o relógio começa a contar. Aqui eu estou comprometido a entregar aquela tarefa o mais rápido possível. Certo? Então é o meu ponto de compromisso dentro do meu fluxo. Já o ponto de entrega é quando eu faço o handoff do time para um terceiro. Homologação, colocar em produção, sei lá. Qualquer outra coisa que eu perco a gestão sobre aquela cartela. Quando ela deixou de ser mais responsabilidade minha, ela está passando para outra pessoa que vai tocar aquilo dali para frente. Então, o nosso sistema aqui, que a gente está falando sobre previsibilidade, a gente está delimitando nessas duas fronteiras. Tá? Desde o ponto de compromisso até isso sair do meu domínio. Ok? Feedbacks? Sim? Não? Beleza? Obrigado. Então, seguimos aqui. Bom, para ter um sistema previsível, tem um cara chamado alguma coisa Little, fugiu o primeiro nome agora, quem souber, ganha um bottom. Não é Stuart, é algum outro nome. Me fugiu, você lembra? Fugiu o primeiro nome do Little agora. Eu não vou ganhar bottom hoje. Tá, então é Stuart, pronto. O Little, claro, escreveu uma lei, tá? Explicando como é que um sistema poderia ser previsível. Nessa lei, ele colocou aqui uma fórmula matemática, enfim. Isso aqui funciona, essa fórmula funciona muito bem para chão de fábrica, produção. E existe uma certa polêmica dentro da comunidade ágil, falando que talvez essa fórmula não funcione. Portanto, nós vamos ignorá-la hoje. Tá certo? A fórmula, nós vamos ignorá-la. Porém, as premissas da lei de Liddell são importantes. E essas daí que a gente vai estar focando hoje. Então, tem 5 premissas que drivam a lei de Liddell para fazer ela funcionar. E já vamos falar delas, não necessariamente da fórmula. Fábio, quiser interferir, vontade, tá? Tô colando aqui, tô tentando achar o nome dele. Você quer um bottom, cara? John. A chance de acertar com John é sempre John, você é John 80%, né? John, Que é o que eu ia falar, John. Falei, põe John, na dúvida põe John. Você quer o Spice ou o Start? Ó, pega o que você quiser, vai, pega aí. Legal. Bom, a primeira lei fala o seguinte, nós vamos ter 3 métricas que nós temos que controlar de maneira bastante ativa dentro do nosso fluxo. Tempo de ciclo, trabalho em progresso e vazão. Vamos definir as 3 rapidamente. Tempo de ciclo. O tempo entre o ponto de compromisso, por isso que eu precisava definir isso muito forte com vocês antes, do ponto de compromisso e o ponto de entrega. O tempo que a cartela levou para começar aqui no sistema e sair lá, esse vai ser meu tempo de ciclo. Ok? Trabalho em progresso. Tudo que está nesse meio, entre o ponto de compromisso e a entrega, a soma de todos esses itens, a quantidade, não esforço, nada disso, a quantidade dos itens que eu tenho ali é o meu trabalho em progresso. Ok? Ok? Obrigado. Eu sou meio carente, assim, eu preciso de feedbacks de vocês, eu preciso saber que eu não estou sozinho aqui, tá bom? E a vazão. Quantas cartelas eu consegui tirar de dentro do meu sistema? Tá? Ou seja, que passaram pela fronteira final ali do meu sistema. Essas 3 métricas são importantíssimas que você as meça para poder fazer tornar um sistema previsível. Porém, esse slide aqui é para dizer o seguinte, as 3 têm que ser medidas da mesma unidade. Se é horas, se é minutos, se é dias, se é semanas, sei lá. A unidade que você for aplicar é a mesma que você tem que usar assim para baixo. Aí você fala, Juliano, puxa, mas eu vou ter que começar a colocar isso num sistema, vou ter que fazer um monte de coisa. Cara, é super simples fazer isso. Você não leva 10 minutos se você for fazer isso manual todos os dias.
Eu tenho certeza. Olha só que difícil. Tempo de ciclo. Qualquer cartela que entrou, eu marco o dia que ela começou. Qualquer cartela que saiu, eu marco o dia que ela saiu. Um menos o outro, eu tenho o tempo do ciclo. Certo? Tá fácil. Trabalho em progresso. Conta quantas cartelas tem e anota. Esse número vai ser importante depois. Vazão. A cartela saiu, faz um tiquezinho. A cartela saiu, faz outro tiquezinho. E no final do dia, totaliza quantas foi. Oi? Na frente, se for, não preciso responder agora. Desculpa. Não sei se você vai falar isso aqui na frente. Se for, não preciso responder agora, mas algum peso é atribuído às cartelas em relação ao nível de complexidade delas? Tá? Não. São simplesmente contagem da quantidade de itens. É postulado que tem que ter uma certa regularidade, não necessariamente uma regularidade, mas assim, um pelo outro, a coisa se normaliza. Se você tem ali, como é que o Yoshima fala? Entre o elefante e o ratinho tem o cachorro, né? Então o que você não pode é ter muito elefante no meio do fluxo, mas assim, se você tem entre o cachorro e o rato, você tem gatinhos, não faz mal. Agora se tiver elefantes, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Tá? Então, tem que ter um bom trabalho de requisito para você não ter umas aberrações ali no meio, mas que tenha uma certa regularidade, sim. Não necessariamente maturidade, é hábito. Você vai ver. Quando você começa a medir essas coisas, essas métricas ficam bem naturais. Não necessariamente. O que eu estou falando entre o grande e o pequeno, tudo bem de você ter médios ali, não faz mal. Um compensa o outro. Eu vou errar um pouco no pequeno, vou errar um pouco no grande, tudo bem. Quando você olha o sistema como um fluxo médio, você vai ver que isso tudo se compensa. Tá? Eu posso errar em um, eu posso errar no outro, mas assim, no total, o erro para mais em um, o erro para menos em outro, no total a coisa se balanceia. Tá bom? Então a primeira foi essa. Segundo, a taxa média de entrada deve ser a taxa média de saída. Deve ser igual à taxa média de saída. Esse aqui é um caso real, de um projeto que a gente teve lá dentro da empresa. Acho que já concluiu, não lembro. Esse já. Já? Então, olha só. Da medição que foi aqui de 1 de fevereiro até, acho que é 1 dos 5 aqui, mais ou menos, talvez a metade no mês 4 aqui, nós tínhamos olhando o projeto como um todo, nós tivemos essa taxa muito semelhante. 0,10 de diferença. Então, assim, quase igual. Tá? Para fins dessa comparação, é quase igual. Eu sei que se a gente, matemático aqui, como eu gosto de ser, não tá igual, pô. Igual é igual. Aqui cravar semelhante. A gente não vai, né? Não tem como cravar, mas é uma meta, né? Aquilo que a gente vai buscar, a tendência é que você tenha uma queira pequena ter variação, uma pequena perto de tolerância outra. vale. Legal? Entendido isso aqui, gente? É fácil. É fácil, né? Terceira, todo o trabalho iniciado será concluído e sairá do sistema. Fácil, né? Dúvidas? Autoexplicativa essa, né? Então, eu tenho que acabar o trabalho que eu começar. Paro de começar e começo a terminar, mas enfim, depois a gente fala bastante mais disso. Quarta, a quantidade do IP médio deve ser aproximadamente a mesma no início e no final do intervalo de tempo escolhido para o cálculo. Veja, por exemplo, esse gráfico aqui, ele está mostrando que, olha, a gente tinha um IP médio, ou seja, a quantidade de itens que estava em progresso dentro do meu fluxo, em torno de 4 itens aqui no começo do projeto. E apesar de ter crescido um pouco, se não me falha a memória, o time também cresceu um pouquinho, tá? No final, a gente chegou em torno de 6, ou seja, de 4 para 6 é uma variação bem pequena. Tá? Então, variou muito pouco. Então, é importante que você tenha uma certa regularidade. Aí você pode... Tem um próximo aqui que já numa certa... A idade média do IP não está aumentando nem diminuindo. Não, na verdade, é o anterior mesmo. Peraí. Tem uma... Às vezes você fica pensando, poxa, mas eu não quero... não, é esse aqui mesmo. Eu tô confuso. Poxa, mas eu não quero diminuir o tempo das minhas cartelas? Quanto mais rápido entregar, melhor. Tá? Eu concordo com você, mas a gente está falando sobre previsibilidade. Tá? Não estou falando sobre a saúde do projeto. Então, a lei de Lira ela fala sobre previsibilidade. O sistema vai ser mais previsível se eu mantiver uma regularidade de entrega. É diferente de, poxa, eu vou conseguir entregar mais rápido, mas não. Isso para essa teoria aqui não importa. O importante é manter a regularidade para garantir que eu vou ter sempre uma análise constante. Tá? Então, a idade média do IP não está aumentando e diminuindo. Ou seja, essa idade entre o ponto de compromisso e a entrega fica mais ou menos a mesma ao longo do projeto como um todo. Traduzindo em números, só um exemplo, né? Se eu tenho uma semana com throughput de 4 itens, e na semana seguinte de 15, e na semana seguinte de
3, é meio óbvio pensar, né, concluir que eu não tenho capacidade de previsibilidade alguma, certo? Agora, se eu tenho um 7, 6, 5, 4, 8, 7, aí eu tenho um corpo de dados que me permite ser previsível. Lembra da distinção? Previsibilidade e previsão. Legal. Então, olha só. O pré-requisito para uma previsão significativa é ter um sistema estável. Tá? Porém, para ter um sistema estável, eu preciso. Um sistema estável é aquele no qual o trabalho em progresso é limitado. Ou seja, a principal ferramenta aqui para estabilização do sistema é o limite de WIP. Vamos falar mais disso. Vocês entenderam isso, galera? Isso é bem abstrato, mas faz todo sentido. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Sacou? É difícil, né, numa primeira pegada, pelo menos eu demorei um pouco para sacar, né, que a estabilidade do sistema tem a ver com o WIP, né, com a limitação de WIP. É claro isso para vocês? Querem que a gente vá um pouco mais? Ou para quem não está claro, assim? Não entendi nada. Não é que não esteja claro, mas teria uma pergunta. Desculpa, sempre esqueço o microfone. A pergunta seria, se você tem um time novo, recém-montado, você vai ter uma dificuldade muito maior para gerar essa previsibilidade cá na frente, né? Você vai... Não necessariamente. Não necessariamente? Sim. Isso você vai explicar então cá na frente. Não vai dar tempo. Mas a gente pode montar um Open Space também para falar disso. Que tal? Maravilha, perfeito. Me deve um botão também. Já são 2 perguntas, então é 2 botões. Você está querendo se livrar mesmo? Não, peraí, deixa eu pegar um outro diferente. Isso aqui... Sobrou, pessoal? Não, sobrou nada. Qual que eu te dei? A gente não quer levar de volta. Então toma um start finish. The Spice Must Flow tem a ver com um gerenciamento de fluxo, né? O fluxo tem que continuar seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, para trazer alguns exemplos, assim, para tentar concretizar um pouco isso, tá? Como está abstrato, vamos trazer projetos que a gente vivenciou. Tá? Esse aqui é o projeto A, para não falar o nome do cliente. Ok? São dados reais que a gente teve lá emitidos. Então, olha só. Nós temos aqui taxa de entrada, saída e o WIP age. Esse WIP age é que a gente está mais interessado aqui. Mas olha só, veja aqui que no começo do projeto estava bem desbalanceado, né? Estava praticamente o dobro da taxa de entrada. Está entrando o dobro de itens do que está saindo. Ou seja, é um sistema que está começando a ficar inchado. O projeto tende ao infinito, sabe? né? Está entrando um monte de coisa, está saindo pouca coisa. Estamos começando a ficar inchados aqui. Então, a idade do meu WIP estava enorme. Os itens para serem finalizados estavam levando em torno de 70 dias. Tá? Aqui é itens por dia. Tá? Então, estava entrando 0,85 itens por dia, 0,43. Aqui eu coloquei meio, mas não é bem meio. Tá? Tipo na segunda medição. Mas é um pouquinho... Logo quando a gente começou a limitar o WIP. Quando a gente começou a limitar o WIP aqui no projeto, veja que ele quase se balanceou. Então, 2,15 para 9,3 ali está uma margenzinha pequena de diferença. E olha o quanto melhorou o WIP age. De 70 já caiu para 49. Continuando fazendo um ajuste fino ali do WIP e controlando o fluxo todo, a gente chegou no final do projeto com praticamente balanceado, com uma idade de WIP de 6,5. Ou seja, cada item para correr o meu quadro todo está levando em torno de 6,5 dias. Não só isso, né? Vocês percebem que além do WIP ter a idade, né, ou o lead time do WIP ter diminuído, olha como a vazão aumentou. Mesmo com a maior entrada, então no começo do projeto eu tinha 0,85, é isso? Isso. Lá quando a gente começou a mexer, não é o final do projeto isso, é a terceira medição, né? Entrando 5, né? Então entrando 5 vezes mais do que entrava no começo do projeto. E ainda assim a gente aumentou o nosso throughput. Isso quase que exclusivamente, né, se deve à limitação de WIP. Oi? Mudou bem pouco. Tá, aquele primeiro gráfico, eu acho que aumentou um cara. Eu não me recordo exatamente que eu não estava acompanhando esse tão de perto. Esse aqui foi o Danilo. Exato. Absurdo. E tem uma coisa interessante, você fez uma pergunta legal. Limitamos. Mas o tamanho do Só limitando aí. era constante? Oi? O tamanho de cada feature? Não, variava. Só que para essa métrica aqui ele é irrelevante. Tá? Um outro caso, tá? Esse aqui é um caso onde a coisa se aplica bastante. Oi, filha, que falou? Não. Isso. Quando a gente faz uma medição, normalmente a gente coloca uma margem de erro. Então, usualmente a gente trabalha com 85% de certeza.
Tá? Mas aí tem um trabalho todo especial para você ficar cuidando do fluxo das suas tarefas para garantir que 85% delas fiquem dentro daquele fluxo que a gente está medindo. Tá bom? Esse é um projeto, tá? Onde vale bastante a pena a gente fazer esse trabalho. Eu tenho outros 2 exemplos que são onde não valeu a pena. Por exemplo, aqui teve o projeto R. Tá? Vamos chamar de R aqui para também, de novo, não revelar o nome do... Cara, é uma POC. Ou seja, nós não tínhamos praticamente nada do escopo definido. Tinha um alvo lá distante que era, poxa, nós temos que desenvolver alguma coisa ali que vai integrar 2 sistemas. Só que não tinha documentação, não tinha como ia ser feito, era um projeto extremamente exploratório, ia ter que mudar o back-end de um lado, fazer do outro, enfim. Era um fluxo grande de tarefas que eram criadas, canceladas, feitas e desfeitas, e apesar do projeto ter várias... Está quase em balanço aqui nesse momento ele quase estava, aqui a coisa foi só desandando, era um projeto que não valia a pena a gente limitar tanto o IP, porque era um projeto pequeno, poucas pessoas trabalhando e muito focado na descoberta. Então um projeto de descoberta não valeu tanto a gente limitar o IP. Valia mais a pena a gente deixar isso mais aberto, para garantir que as pessoas pudessem ter essa liberdade de criar e cancelar itens à vontade, sem ter essa limitação de, poxa, eu só consigo trabalhar uma tarefa ou 2. Tá? Então, para esse projeto, funcionou bem a gente deixar o IP solto. O último caso, o projeto W. Tá? Aqui foi um projeto no qual a gente não atuou limitando o IP. Tá? Acho que os números dizem por si só, né? Começamos com uma idade gigantesca. Ao longo do projeto até que deu uma estabilizadinha. Mas, enfim, manteve-se. Foi um projeto longo, de uns 6 meses mais ou menos. E assim, ao longo do projeto não se resolveu. Por quê? Porque o IP estava mais ou menos o dobro, ou um pouco mais que o dobro do que a quantidade de pessoas do time. Então é um projeto que realmente, quando você soltou demais, você perdeu a previsibilidade. Nós não sabemos, por exemplo, nesse projeto, apesar do balanço, veja, a taxa de entrada e de saída quase igual, ainda assim, sem limitar o IP, a coisa não gera previsibilidade. Fala. Dessa vez eu lembrei. Eu participei de uma outra palestra onde houve a discussão de que deixaria-se em aberto ao time decidir se os itens incluiriam só histórias do projeto ou também os bugs. Tá? Nesses exemplos aí, os bugs entravam também como itens, em todos eles. Qualquer item de trabalho estava contando aqui. Que consome esforço da equipe, Isso. né? Durante o período, sim. Aí sim ele contava. Bom, mas vamos falar um pouco de adivinhação, né? Liga de aqui. Só os mais velhos vão lembrar disso. Lembra dele? Volta ao mercado, isso aí. Tá, achei essa foto fantástica dele aqui. Bom, mas vamos falar um pouco de previsão agora. Tá? Quanto tempo tem mesmo? Tem uns 5? Eita, pega. Vamos lá. Vai que dá. Vai que dá. Mas a gente já começou a embolar com as perguntas, né? Qualquer coisa a gente pode gastar uns minutinhos nas perguntas. E como é a última mesmo, a gente tem que seguir a previsão do Fábio de 1h40, né? Isso, só trazer a cerveja. Só trazer a cerveja a gente segue aqui. Não tem erro, não. Então vamos lá, previsão. Tá? Segundo o Troy McGuinness, que é um dos caras que a gente tem respeitado bastante nessa área, tá? Recomendo demais os trabalhos dele. Previsão é sobre responder as perguntas corretas com um grau alto de certeza e com o menor esforço possível. Tá? Tem um erro gramatical ali, faltou acento. Que maravilha. Qual? Aonde? No possível. Não acredito. A gente revisou umas 20 vezes e passou isso. Que maravilha. Enfim. Abstrato? Concreto para vocês? Não. Gente, eu consegui, com pouco esforço, saber quando vai ficar pronto. Como é que eu faço isso? Uma das maneiras... o Troy também ele colocou, esse aqui eu vou passar rapidinho porque não vai dar tempo, mas assim, ele criou uma escalinha de previsibilidade. Tá? Então, tem vários métodos que ele lista nesse blog post dele, que eu acho bem legal. Eu acho que está nos links finais, se não tiver, depois alguém me tuita isso que eu coloco o link. Tá? Mas, por exemplo, ele fala que se você fizer simplesmente uma projeção linear, enfileirando as suas tarefas, você está no nível 1 de previsibilidade. Se você analisa o seu cycle time com dados históricos, você está no nível 2. Se você olha isso por SLA, você está no nível 3. E se você começa a ter um sistema simulado, você está aqui no nível 4. Tá? Simulação com dados históricos. Tá? Então, tem um artigo completo dele lá no site do Troy. Depois, se alguém quiser, me pede o link que eu mando. Tá
Tá bom? Eu acho que está no final das referências, mas se não tiver, a gente vai lá. E quando a gente fala de simulação, aqui para falar um pouco do top da coisa, o que a gente tem usado hoje é a simulação de Monte Carlo. Tá? A simulação de Monte Carlo foi criada não para sistemas de Kanban, mas ela foi criada para poder medir, se eu não me engano, a colisão de elétrons ou uma coisa assim. É da física a coisa, não entendo muito de física. Teu pai é físico, né? Mas eu não puxei isso Tá bom. dele. Enfim, foi batizado como Monte Carlo porque o tio de um dos criadores gostava de cassinos e tudo mais e ganhou esse nome. Basicamente é uma análise estatística em cima dos dados históricos, no qual você vai gerando simulações, vai criando dados, eu não queria usar o nome fake, mas assim, você vai criando, dummy, eu fico dando mesmo. Você vai criando dummy data, simulando o padrão que você já teve no passado. Tá? Então você vai criando situações aleatórias em cima dos dados já pré-existentes. E ele vai criando uma curva que você pode analisar depois. Também esse aqui é um outro projeto real, se não me engano, o projeto A, no qual aqui, segundo a distribuição, ele me dava 85% de chance que o projeto ia acabar dia 10/6. Aqui é interessante, só um mindset muito simples que a gente costuma usar nos nossos clientes, que é nunca cravar uma data. Né? Isso é uma coisa simples. Quando você crava uma data, a galera começa a acreditar mais nessa aposta do que na realidade. Você falou que é dia 12. Calma, né? Isso é uma previsibilidade, uma previsão, né? Por isso que a gente sempre dá um range com essa. O Monte Carlo já coloca isso para a gente. Se você olhar lá, você tem os dados, as datas para 85% de certeza, para 95% de certeza, para 50% de certeza. Então você pode escolher isso e manejar. Aí é uma questão muito mais até política de você manejar aquela ansiedade que eu falei para vocês no começo, entendeu? Dando um range, porque a gente sabe que essa medição tem que ser feita sempre. A gente sabe que isso muda constantemente, certo? Desculpa. Previsão do tempo tem 100% de certeza? Não. Não. Você tem uma previsão, você tem bora lá, quantos por cento de chance tem de chover? Sim. 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 A gente fala depois que ferrou. Actionable Agile que eu uso. Tá bem legal. Enfim, fazer propaganda de gás pro cara. Bom, mas vale cada centavo, eu gosto dela. Bom, vamos deixar aqui então uma receitinha de bolo que vocês podem usar já na segunda-feira. Então a primeira coisa que tem que fazer é definir o seu sistema, entender as suas fronteiras, onde que ele começa, onde que ele termina, até onde que ele vai. Tá? Que ponto que eu começo a medir as coisas, qual o ponto que eu deixo de medir, isso deixou de ser responsabilidade minha. Então entender bem o seu sistema é fundamental. 2. Comece a medir essas 3 métricas. Como eu falei para vocês, super simples, não tem dificuldade nenhuma, dá para você fazer com uma planilhinha do Google Sheets lá, que foi a maior parte dos projetos que eu comecei, eu tive que fazer com isso. Hoje a gente tem um ferramental, mas assim, uma planilhinha boba, você faz isso aqui, você consegue plotar CFD, Control Chart, um monte de coisa Ela é bem interessante. Para o Actionable Agile. Todo esse site aí que ele tem, é uma licença que você compra, ele te dá um monte de, não só o Monte Carlo, como um monte de outras ferramentas aí de previsibilidade. A base é uma tabela de lead time, começa daí, entendeu? Simplérrima, entendeu? Você coloca e vai. Isso, é só colocar as datas de nações, vai? Pensando nessa questão, eu vi aqui umas 2 questões sobre isso, a questão de ponderar a complexidade do item, e aí outra questão na frente, se aplicava um peso para isso. Na situação na organização onde eu trabalho, a gente preferiu adotar, no caso, no Kanban, uma classe de serviço, ou algumas classes de serviço, e essas classes tinham os itens por complexidade. E nessa questão de contar o tempo de vida do IP, lá a gente ponderava, tinha a taxa de qualquer feito para cada classe de serviço, e tínhamos, então, uma média ponderada das taxas de serviço. Isso melhorou muito a nossa previsão. Legal. Muito bom. O que eu tenho ouvido... Ganhou um boto? Oi, ganhei um boto. Tem aí? Entrega lá, por favor. Tô esquecendo dos botos aqui, gente. Eu quero achar com o bolso vazio no stand Tá lá. quente esse boto. Mas tá quentinho, eu tô cuidando. O que eu tenho visto por aí, o pessoal tem usado dessa forma, mas eu vejo muita gente já fazendo, tipo, não se importando com o tamanho, complexidade e garantindo que isso dentro do erro, dentro daqueles 15% que, por exemplo, que é a margem que a gente trabalha, ele se ajusta. Tá? Fala. Como é que vocês tratam Então, ganha um boto só pelo nome. Obrigado. Essa questão de... Como é que vocês tratam essa questão que assim, no meio do ciclo o trabalho começa, mas
prioridade muda? Por exemplo, ó, tem que parar esse para fazer esse, que esse é mais crítico e isso é muito constante. Vocês descartam esses Vamos caras? lá. Mas eu abandono aquele trabalho ou ele fica parado lá? Não, você dá uma pausa para tratar outro que é mais crítico e depois você volta com ele. Ou seja, trabalho parado, ele está comendo tempo. Ele começou e não acabou. Conta no As livro. métricas minhas são, começou tal dia e acabou tal dia. Tá aqui no meio e tá me contando. Tem um Ofendeu custo teu de IP. gestão aí que ninguém começa a olhar. Ele tá ali. Ele tá atrapalhando meu WIP. Eu preciso gerenciar esse cara. Então, para mim, ele me é custoso ali. Ele tá me atrapalhando. Todos os dias. Ofende o teu IP, sem Ofende dúvida. o meu IP. Tem que contar. De alguma forma, vocês tentam tratar alguns caras que tiveram essas... Deixa eu ver, qual botão que eu te dei? Start, stop. Stop starting, start finishing. Esse é o mote. Prega isso na parede, bota assim no peito e fala, ó, tem que parar de começar coisas e começar a terminar. É ter mais acabativa do que iniciativa. Então, quanto mais coisa, você tem que começar esse negócio aqui que é urgente. Beleza, cara, vai ter uma tarefa a mais ali, isso vai atrapalhar meu WIP, isso vai atrapalhar minha gestão do fluxo, isso vai diminuir a minha previsibilidade, isso vai aumentar meu lead time. Chegou a medir isso para dar sua visão, para falar, ó, A gente controla só pelo WIP. Se você começar com essas 3 métricazinhas, cara, você vai ver, já tem muita informação aqui. E aí também, eu acho que pode ser um trabalho de upstream, né? De portfólio. Né? Sim. Aí você tem que tratar preventivamente. Como que eu faço para isso, para que a priorização não mude? Assim, em vez de agir reativamente dentro do sistema, ele vai sempre reagir. E reagir é sempre pior. O remédio é sempre pior do que a vacina. A vacina aí é trabalhar upstream. Né? Como é que eu priorizo? Como é que eu faço portfólio de projeto para que essa priorização não mude a cada momento, entendeu? 3. Limite do trabalho em progresso. Tá? Controle o seu WIP. Poxa, Juliano, quanto que é uma boa métrica? Quanto que você tem hoje em trabalho de progresso? Eu tenho 20 itens em progresso. Beleza. Dá uma de Capitão Nascimento e fala, não vai subir mais ninguém. Tá? Beleza. Então, ó, é daqui para baixo, meus amigos. Começamos, tem 20, beleza. É 20 para menos. Vamos segurar em 20. Conseguimos estabilizar em 20. Começamos a conversar, beleza. Vamos baixar um. Vamos ver como é que fica. Ah, mas quantas pessoas tem no seu time? Você quer fomentar que você tenha pair programming, talvez? Às vezes vale a pena você fazer um WIP menor do que o total do seu time. É uma das maneiras que você faz para poder ter uma certa gestão de conhecimento acontecendo ali. Você transferir isso entre as pessoas. Ah, poxa, eu tenho muita gente externa, eu tenho times externos, talvez valha a pena você fazer isso um pouco mais frouxo. Enfim, cada caso é um caso, não tem como dar uma resposta para vocês. Mas eu gosto de começar com o seguinte, ó, você tem 20 itens de progresso hoje, trava em 20 e vamos começar daqui para baixo. Tá? Que usualmente tem muita fila escondida dentro do fluxo que a gente não analisa. 4, simule usando o sistema de Monte Carlo. Tá? Tem N planilhas. Se vocês der um Google aí sobre planilha de Monte Carlo, não faz agora, tá? Estou falando ainda. Mas se vocês forem no Google, deram lá planilha de Monte Carlo, eu acho que até o Yoshima tem uma que ele colocou no... Enfim, Tem. se vocês não acharem, manda um e-mail para mim que eu mando para vocês. Tem uma planilhinha bem fácil lá que vocês conseguem simular, simplesmente jogando os dados de transição das tarefas. Olha, a tarefa correu desse estado para esse estado em tal dia, desse estado para esse estado em tal dia. Se eu jogo essa informação dentro da planilha, eu já tenho essa simulação de Monte Carlo acontecendo. É super simples o algoritmo. 5. Repita os passos 2, 3 e 4 todos os dias. Tá? Todo dia você vai bater do 2 até o 4 e vai ficar Lembra nesse que a ciclo. previsibilidade, a previsão muda, né? A gente tem um sistema que pode ser previsível, que tem previsibilidade, legal, mas a previsão vai sempre mudar. Então é todo Exato. dia. Você vai pegando, né? O sistema muda, as entradas mudam, as saídas mudam. Todo santo dia tem que ver o número, não tem jeito. É isso aí. Fábio, acho que agora... Acho que é isso. Chegamos no final, pessoal. É só um último mindset, um postscriptum aqui, dizendo que os números não resolvem nada, eles revelam. Então, antes de a gente sair correndo atrás de KPI, né, eu preciso medir isso, medir aquilo. Cara, vamos pensar, para que eu preciso medir? O que eu quero medir? Eu quero medir qualidade? Eu quero medir o throughput? Eu quero medir entrega de valor? Então, é importante esse mindset, é uma coisa que eu sempre seguro, que eu sempre falo, porque o número ele não resolve absolutamente nada, ele só vai te mostrar um estado onde a coisa está nesse momento, para que então você atue. Então, para que você atue nisso, a gente vai realmente precisar dos números corretos. Então, é um estudozinho de quais são os números que a gente precisa perseguir. Certo? É isso que a gente tinha para hoje, pessoal. Gente, Obrigado.